Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 4 de novembro de 2019, estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Estamos no mês de outubro de 1859. O estudo. E hoje nós vamos o magnetismo reconhecido pelo poder judiciário. A nossa querida Carla vai falar o conceito rapidamente do que seria o magnetismo e logo depois vamos dar continuidade à leitura da obra e comentário. Magnetismo é uma força que exerce um poder de atração ou repulsão entre determinados objetos, como ímãs e materiais ferromagnéticos, por exemplo. Eu acho que aí nós vamos ficar com essa força de atração ou repulsão, essa ação sobre, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 552, os Espíritos respondem para Kardec que algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Então que nós, enquanto seres humanos, enquanto espíritos, nós temos também esse magnetismo, essa força de atração, né? Muito bem. Vamos lá então, a leitura será feita pela nossa irmã Carla, com auxílio do nosso querido irmão Alan. Na Revista Espírita de outubro de 1858, publicamos 2 artigos intitulados Emprego Oficial do Magnetismo Animal e O Magnetismo e o Sonambulismo ensinados pela Igreja. No primeiro, referimos-nos ao tratamento magnético do rei Oscar, da Suécia, aconselhado pelos seus próprios médicos. No segundo, citamos várias perguntas e respostas extraídas de uma obra intitulada Curso Elementar de Instrução Cristã para o Uso dos Catecismos e Escolas Cristãs, publicado em 1853 pelo abade Marrotte, vigário-geral da Diocese de Verdun, no qual o magnetismo e o sonambulismo são claramente definidos e reconhecidos. Eis que agora a Justiça desvendar uma sanção extraordinária pelo julgamento do Tribunal Correcional de Douai, de 27 de agosto passado. Como todos os jornais noticiaram esse julgamento, seria inútil repeti-lo, razão porque apenas relataremos sumariamente as circunstâncias. Um rapaz, que do magnetismo não conhecia senão o nome e jamais o tinha praticado, consequentemente ignorando as medidas de prudência que a experiência aconselha, propôs-se um dia magnetizar o sobrinho do maître d'hôtel onde jantava. Depois de alguns passes, o menino caiu em sonambulismo, mas o magnetizador improvisado não soube como se portar para fazê-lo sair daquele estado, o qual foi seguido de crises nervosas persistentes, de que resultou uma queixa à justiça apresentada pelo tio contra o magnetizador. 2 médicos foram chamados como peritos. Eis o extrato de seu depoimento, que é mais ou menos idêntico, pelo menos quanto à conclusão. Após haver descrito e constatado o estado sonambúlico do menino, acrescenta o primeiro médico. Vocês entenderam aí, então? Ele faz uma ligação aqui entre o sonambulismo e o magnetismo. O menino foi magnetizado e caiu em estado sonambúlico. O que é o estado sonambúlico lá no Livro dos Espíritos? Vamos lá. Os fenômenos, o estado designado pelo nome de sonambulismo magnético só difere do sonambulismo natural pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa pôr em dúvida a despeito dos admiráveis fenômenos que apresenta. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Dizem que os charlatães o têm explorado, razão a mais para que não seja deixado nas suas mãos.
Quando a ciência se houver apropriado dele, bem menos crédito terá o charlatanismo entre as massas. Ok, aí pula um pouquinho aqui, lê esse comentário aqui de Kardec no Livro dos Espíritos. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra claramente. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clara evidência, independente dos órgãos ordinários da vista. Então tá, vamos só entender, vamos parar aqui só um pouquinho, vamos entender o sonambulismo. Essa pergunta, Essa é a 455. O que é o sonambulismo? No fenômeno mediúnico, quando a gente fala no fenômeno mediúnico, a palavra mediunidade é mediar, né? Então eu estou mediando um diálogo entre um espírito desencarnado e entre um espírito encarnado. Eu estou ali mediando, eu sou o intérprete. Eu capto o pensamento do espírito desencarnado, eu capto o pensamento, eu vou processar o pensamento dele e verbalizar, dando ao pensamento, porque pensamento não são palavras, pensamentos são pensamentos. Quem vai revertir o pensamento de palavras é o médium, por isso que ele vai dizer que ele é o intérprete. Então aqui nós estamos tratando de um fenômeno mediúnico. No processo sonambúlico, quem se comunica é a alma. Então vamos lá. Livro dos Espíritos. O que é a alma? É o espírito encarnado. Então, quando os espíritos, uma vez Allan Kardec, no iniciozinho do Livro dos Espíritos, ele diz: para uma nova doutrina é necessário nomes novos. E vamos entender. Então ele deixa bem claro que a alma, quando ele usa o termo alma, ele está falando do espírito encarnado no corpo físico. Quando ele fala espírito com E maiúsculo, ele está falando já dessa individualidade no mundo espiritual. Então, no processo sonambúlico, quem está se comunicando é a alma, não é o espírito. Que nós vamos chamar hoje de um fenômeno anímico, um fenômeno da própria alma, tá? Então, sonambulismo, médio sonambúlico, é a própria alma, que no estado sonambúlico, ela pode ver o mundo espiritual, ela pode olhar para a mita e fazer uma retrocognição, falando lá do passado, do que aconteceu com a mita. No estado sonambúlico, ela acordada, ela não faz isso. Ela, sem estar em transe, ela não tem isso. Ela nem vê espírito, nem vê passado, nem vê futuro. No Livro dos Médiuns é retratado o caso de um jovem que entra em estado sonambúlico. A alma, olha para o corpo e diz aonde está a doença, só quando ele está em estado sonambúlico. Ele, acordado lúcido, sem estar em transe, ele não vê nada. E ele, em transe, nesse estado sonambúlico, ele consegue olhar e ver a doença. Outro processo, vamos dizer que nessa encarnação a alma, sou analfabeta, nessa encarnação. Em um transe mediúnico, um transe sonambúlico, eu começo a falar e dar aula de filosofia, de astronomia, de ciência, e pode ser um estado sonambúlico, sou eu, a alma, retratando aquilo. Por isso é que ele usou um termo aqui, bem aqui, volta lá só um pouquinho, ali onde você estava lendo, que ele diz assim, ó, só um pouquinho, querida. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma.
Se essa pessoa lúcida, acordada, é analfabeta, por que em transe sonambúlico ela dá aula de astronomia, de química, de física? Estudar a alma, porque é nele que ela se mostra claramente. Nele quem? No estado sonambúlico. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Ele acordado não vê nada, em transe ele vê o mundo espiritual e descreve tudo. Ficou claro isso? Aí ele vai usar o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético. Então, o natural, a pessoa entra em transe. Ela entra natural, ela não precisa. O magnético, alguém vai te conduzir. Por exemplo, eu tenho uma amiga muito querida da minha alma, que ela foi levada a uma instituição espírita. E lá eles estavam fazendo meditação, visualização, essa coisa toda. E a pessoa foi conduzindo ela, olha aí o magnetismo, conduzindo ela a sair do corpo, a fazer uma viagem astral. Ela foi e não conseguiam trazer a criatura de volta. Processo nela. Isso foi uma confusão. Ela começou 7 horas da noite, ela retornou 1 hora da madrugada, aos prantos no chão. Então olha aí, é o caso aqui que ele acabou. Um cidadão foi fazer esse sonambulismo magnético, né, conduzir, induzir a criatura, e ele não soube trazer a criatura de volta. Porque lembra, quando a gente reencarna, eu estou limitada a uma caixinha de fósforo, eu estou presa no corpo. No processo sonambúlico, eu tenho a minha consciência da alma, não da personalidade. Entendeste? Por exemplo, quando nós vamos falar muito do fenômeno anímico, nesse fenômeno, eu, alma, posso me comunicar. Não existe um espírito, existe minha alma. Então, nesse processo, eu posso falar do passado, eu posso falar do futuro, eu posso falar exatamente o que está acontecendo agora na casa de fulano, na casa de Beltrano. Eu posso ver os espíritos, retratar o que está acontecendo. Uma vez saindo do transe e voltando, eu posso não lembrar de nada. Mas não é um espírito se comunicando por mim. Esse é o lance. Não há uma psicofonia. Aí a minha alma se manifestando. Ficou claro? Sonambulismo provocado, que ele vai chamar o sonambulismo magnético, é alguém me conduzindo para. E o natural, eu mesmo entro em transe. Que é diferente de eu fazer uma regressão de existências passadas. Não. Aí eu estou recordando, lembrando e revivendo. O meu inconsciente libera imagens, clichês, situações. Não é esse. Nesse caso, a minha alma, ela toma ciência e consciência de si e passa a interagir com o mundo atual. No caso desse jovem que é retratado no livro dos médiuns, é espontâneo. E no caso dele, a gente vai dizer que é medianímico. Por quê? Ele entra no transe sonambúlico, ele enxerga a doença, mas ele não dá o medicamento. Aí o que ele diz? A pessoa pergunta, o paciente, e qual medicamento ele deve tomar? Ele diz, não sei. Ele diz, não sei. Mas o doutor fulano de tal, que é o espírito. Então, como ele está em transe sonambúlico e ele não está enxergando com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, ele enxerga os espíritos. Ele diz, mas o doutor fulano de tal está aqui e está mandando lhe dizer para tomar um remédio tal. Então aí nós vamos ter um trabalho medianímico. Porque anímico é a própria alma, é ele que enxerga. Mediúnico porque nesse momento ele está sendo o médium, ele está mediando entre o médico e o paciente. Uma pessoa que está em transe sonambúlica? Não tem. Não, é aquilo que a gente fala. Por exemplo, você vai encontrar vários centros espíritas, denominados centro espírita. Tu entra no centro espírita, que foi um nome criado por Allan Kardec.
Então se confunde umbanda, candomblé, e acha que tudo espiritismo e não é. E aí o espiritismo, algumas pessoas que não leram o Livro dos Espíritos começaram a chamar de eu sou espírita kardecista. Essa palavra não existe. O Kardec vai dizer lá no início, ele dá nome. Nós somos espíritas ou espiritistas. O que eu estou querendo te dizer? Dentro do espiritismo, quando se fala em estado sonambúlico, não se refere ao estado que a psiquiatria são coisas diferentes. Ali a pessoa está, dentro da psiquiatria, a pessoa está no sono. E ela chega a andar e tudo, mas ela não está nesse estado sonambúlico. É nesse estado espírita, porque ela está no estado físico, no estado ali que ela se movimenta, ela perde um pouco a consciência. Ela não está, não é aqui nesse caso, a alma se manifesta. A alma, ela tem um contato com o mundo. A alma, ela tem visões. O corpo está na matéria, mas o espírito está, vamos dizer assim, ligado à alma, a outro plano. Não. Nesse estado sonambúlico, ela tem consciência. Ela tem consciência que é a alma. Aquele ali não é a personalidade. Nesse estado sonambúlico é a Conceição que está levantando e está fazendo. No estado da aramita, que é o sonambulismo dentro do espiritismo, a aramita, a alma da aramita está tendo uma manifestação. Consciência como alma. Aí não. Aí é igual quando tu bate no pé, que é o pé daquela. Bate no são quase que reflexos. Tá sonhando, por exemplo, só um pouquinho. Por exemplo, se você tá com a bexiga muito cheia e você tá dormindo, você faz um gesto físico. Se você não levantar rápido, você começa a sonhar, visualizar que você está no toalete, que você está dentro de um vaso sanitário, e ali você começa a fazer xixi, porque é uma necessidade orgânica. Então são movimentos ali voluntários, não tem nada a ver com o que a gente está estudando. É por isso que Allan Kardec, ele começa aqui dizendo que para o espiritismo, o sonambulismo é muito mais do que algo fisiológico. E ele diz que tem o sonambulismo natural, que ele fala, que é um fato notório, que ninguém põe em dúvida, mas que é diferente do sonambulismo desse quando a alma se manifesta. Mas é porque as pessoas acabam estudando e aí, como não leram lá a introdução do Livro dos Espíritos, começa a vincular as palavras daqui com as palavras que não são conceitos diferentes. A palavra magnetismo, que a gente pegou a parte científica, pedi inclusive para ela pegar aqui, é para mostrar que existe ação. Existe, por exemplo, o ímã, né? Lembra o ímã? Ali é o magnetismo. Então a gente está querendo provar de uma forma científica a existência do magnetismo. Agora vamos avaliar isso dentro do lado humano, o lado animal, o magnetismo animal. Cientificamente eu sei que ele existe. Há uma ação de alguém sobre alguém, como ele coloca, ou atração ou repulsão. Mas vamos pegar agora isso que existe, cientificamente é comprovado. Vamos ver isso agora como fica em nós humanos. Essa energia existe, ela está comprovada, e no humano também tem. Como atuar, como agir, como realizar. Por exemplo, você sabe que tem pessoas que o seu próprio magnetismo tem capacidade de matar uma planta. E tem pessoas com o seu magnetismo tem uma capacidade de aliviar dores. Mas nesse magnetismo que nós estamos falando, os aparelhos da ciência material ainda não conseguem detectar. Não. Já consegue perceber, é aquilo que a gente magnetismo animal. Exatamente. Mas hoje o que acontece? Contra fatos, resultados, não há o que negar. Então hoje, de certa forma, a ciência gradativamente já começa a entender que aqueles que estão em determinadas patologias, cardiovascular principalmente, e que começam a orar, que tem um movimento de fé,
e que recebe a oração de um grupo. O que eles fizeram? Eu estava vendo o grupo de cardiologistas, pegaram pessoas que tinham feito cirurgias e selecionaram um grupo para orar pelo grupo B. E o grupo A não teria ninguém orando. Eles perceberam, eles detectaram que o grupo que estava recebendo a oração tiveram uma recuperação muito melhor do que o grupo que não estava recebendo a oração. Então, ou seja, pautando por essas pesquisas, eles começam a entender o magnetismo, entender? Como um resultado realmente. Quando ele fala, primeiro a tia já falou, né, na 426, ele pergunta, né, que o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Aí os espíritos respondem que é a mesma coisa, a não ser pelo fato de ser provocado. Aí ele pergunta na 427 qual a natureza do agente chamado fluido magnético. Aí ele diz, é o fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Exatamente. Para poder dizer que tem que ter um veículo, tem que ter um veículo, tem que ter um veículo. E lembra, tudo que é, porque quando eu falo de magnetismo, eu estou falando de matéria. É material, então tudo que é de origem material, tudo que é material tem a origem no fluido universal. No fluido universal. Que é a ação do pensamento sobre o fluido universal. Quando nós falarmos em fluido universal, pensa sempre assim: uma piscina. Somos os peixes. Tá? A água é o fluido universal, que é a matéria elementar primitiva, e nós somos os peixinhos que estão inseridos. Então, não há nenhum local que nós estejamos em contato com o fluido. Por isso, o livro A Gênesis, ele diz que esse fluido universal, ele é o agente do pensamento de Deus. Então tu para pensar. Por isso que a gente diz que Deus está em tudo. Ninguém está ausente ou distante do pensamento de Deus, porque nós estamos mergulhados no fluido e ele é o agente, é o condutor do pensamento. Do jeito que o ar conduz a nossa voz, o fluido cósmico ele conduz o pensamento de Deus. Por isso que nós vamos falar que Deus está em todos os lugares e o nosso pensamento atua no fluido cósmico a todo momento. Por isso que a gente diz, eu posso usar o meu pensamento ao meu favor, como eu posso usar o meu pensamento para me destruir. Penso, manipulo e acontece. É porque a gente joga o fluido dentro da própria água, né? Que a gente está recebendo. Exatamente. Ok, gente? Ficou claro? Alguma dúvida quando a gente fala em sonambulismo? No sonambulismo, quem que se manifesta? É o espírito ou é a alma? É a alma. É um fenômeno mediúnico ou anímico? Anímico. Aqui uma coisa que esclarece, fica bem legal, aqui na 425, ele pergunta, o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Os espíritos explicam. É um estado de independência da alma mais completo que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Tá vendo, Luiz, a resposta? Não, porque ele foi embora, ele estava no estado de sono. Mas aqui está a resposta. Qual é o número da questão? 425. E vamos parar aí. Livro dos Espíritos. Vamos parar aí. Mas aí já ficou esclarecido a introdução do sonambulismo. Beleza. Então, gente, foi bom? Foi bom. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais. Até o nosso próximo encontro da obra Revista Espírita.